Vimos ontem que Jacó partiu com sua família, com os 70, com a sua família para o Egito, para encontrar com José. Quando estava chegando próximo, Jacó mandou Judá avisar a José que ele estava nas proximidades. Veja então o que José fez. José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e tendo-lhe apresentado, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Veja que encontro, irmãos. Depois de mais de 30 anos, agora eles estavam se encontrando. Se encontrando, e José chorava de alegria, de saudades, assim como Jacó. Como é que Jacó respondeu a isso? Já posso morrer, pois vi o teu rosto e ainda vives. Ele estava realizado, ele tinha visto agora a José, o seu filho querido, que ele julgava morto. Em seguida, o capítulo 47 apresenta as relações de Jacó com Faraó, as apresentações formais. José já havia instruído para os seus irmãos que dissessem que eram pastores e que os seus antepassados também eram pastores. Faraó disse para que eles habitassem a terra de Gósen, que era a terra muito produtiva, as melhores terras do Egito, para que eles ficassem lá. Jacó foi apresentado a Faraó e, ao ser apresentado a Faraó, ele o cumprimentou. A Bíblia diz assim: ele o abençoou. Essa bênção, esse cumprimento, era a representação agora de um filho de Deus, de um servo de Deus, abençoando aquele que era tido como Deus. Faraó era tido como Deus pelos egípcios. Nessa ocasião, Jacó tinha 130 anos e disse a Faraó: eu tenho peregrinado por 130 anos. Mas ainda, irmãos, a Bíblia apresenta a generosidade de José para com a sua família. Capítulo 47, verso 12. E José sustentou de pão seu pai e seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José não guardava absolutamente nenhuma mágoa, nenhum rancor pelo que lhe havia acontecido. Antes, pelo contrário, ele sentia prazer em poder cuidar da sua família e entendia que o plano de Deus tinha sido aquele. Ainda o capítulo 47 apresenta agora uma atitude administrativa de José para vencer o período de seca, para vencer o período de fome, os últimos anos do período de fome. Na verdade, era uma revolução social, uma revolução econômica implementada por José para enfrentamento da fome. Está no livro de Gênesis, no capítulo 47, 13 a 26. E lá a gente se surpreende com o texto que diz assim: ele fez escravos, fez todo o povo do Egito como escravo de Faraó. Mas o que aconteceu, irmãos? Como eles não tinham mais gado, como eles não tinham mais dinheiro, no primeiro momento eles deram o gado em troca de alimento. Em seguida eles deram a terra. Na verdade, irmãos, quando José implementou este plano, ele estava estatizando o sistema de produção do Egito. Ele estava estatizando o sistema agrícola. Mas isso aí o que fez, irmãos? Isso fez com que o faraó agora se tornasse responsável pelo povo. Um senhor de escravo é responsável pela manutenção do escravo. E se não fosse dessa forma, o povo morreria. Mas ainda José agora distribuía sementes para que eles pudessem produzir. E veja qual era a relação, irmãos. Eles não tinham mais a terra tinha sido dada como forma de pagamento. A terra pertencia ao Estado, mas eles recebiam as sementes e dessa produção eles deviam devolver 1/5 para o Estado. Era uma relação de meiação, mas que
20% ficava para o Estado e 80% ficavam para eles. Dessa maneira, a Bíblia diz, José alimentou o povo, cuidou do povo. Mas será que foi assim mesmo, irmãos? Qual foi a resposta do povo? Gênesis 47, 25. A vida nos tem dado. Eles tributavam agora a José, a esse modelo econômico, a manutenção da vida de cada um deles e das suas famílias. Na nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia diz assim: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos então escravos do rei, servos do rei. Seremos cuidados pelo rei. Na versão fácil de ler da Bíblia diz assim: já que nos tratou tão bem, seremos escravos do rei. Veja, irmão, José não tratava somente bem a sua família, José tinha uma preocupação social, uma preocupação com o povo do Egito, que não eram seus conterrâneos, não eram seus parentes de sangue, mas eram aqueles que tinham cuidado, que tinham provido a José as condições para que ele pudesse fazer isso, para que, em sendo governador do Egito, pudesse cuidar desta crise alimentar que se seguiu aos anos de bonança, os anos de fome. Esse era o plano de Deus, irmãos. O plano de Deus, cuidar da família de Jacó, que era a família remanescente de Abraão, cuidar da aliança, mas também cuidar dos egípcios. E dessa forma, então, irmãos, José se estabeleceu no Egito, Jacó se estabeleceu no Egito, e todos agora estavam vivendo conforme o plano de Deus, novamente a família reunida, cuidada por Deus e protegida no Egito, protegida da fome, porque o Senhor protege o seu povo. O Senhor sempre protege o seu povo. O Senhor protege a cada um de nós hoje. O Senhor protege a cada um de nós como igreja hoje, como nação hoje. O Senhor protege o seu povo e nós devemos ser gratos a isso.